Bom dia, queridas amigas, bom dia, queridos amigos. Esse é o canal Resistentes. Hoje é dia 28 de março de 2020, são exatamente 11 horas e 3 minutos. Eu sou Eduardo Moreira, falo do Rio de Janeiro, capital. Um dia belíssimo, um sol bastante quente aqui na cidade maravilhosa. E hoje nós temos a alegria imensa de receber Daniele Bezerra, lá de Fortaleza. Ela tem o seu canal que nós indicamos a todos do canal Vermelho Pimenta. Se inscrevam no canal dela. Durante a live eu vou pedir mais vezes, mas se inscrevam no canal dela, deem likes, toquem o sininho lá no canal, deem força. A gente faz parte aqui de um time de resistência, todo um time de vários canais que tentamos levar uma informação diferente daquela que a mídia monopolista e corporativa brasileira teima em levar aos lares de todos nós. Né? Então, o canal Vermelho Pimenta integra essa grande rede progressista e democrática para levar outra informação a vocês. E temos também a imensa alegria de receber lá da Suíça, Sandra Rodrigues, nossa querida companheira, já esteve aqui conosco, assim como a Dani também em outras oportunidades. E eu tive com a Sandra uns 15 dias atrás, mais ou menos, né, Sandra? Lá no Boa Noite da TV 247, um domingo, se eu não me engano. E tivemos também a alegria de estar lá com Aquiles Lins, nosso querido companheiro, querido amigo, como todos da TV 247. Eu tentei, e vou entregar em público aqui, eu tentei trazer também a Gisele do 247, mas ela falou que está trabalhando demais, ela ia tirar o dia para descansar, claro, merecido descanso, e vamos ver se numa próxima oportunidade a gente finalmente consegue um bate-papo com a Gisele, também nossa querida amiga e companheira. Bom, eu vou começar abrindo com um bom dia de vocês, um bom dia da Sandra, que está mais longe, tá, Dani? Apesar da Dani também não estar próxima aqui do Rio de Janeiro, mas eu vou abrir com um bom dia da Sandra, já saudando a chegada da Luciana Escobar, amigo de todos vocês, de todos nós aqui, de nós três do canal também, Rogério Matuque, nosso querido amigo, dando bom dia. Rogério Matuque também tem seu canal no YouTube, do mesmo nome, Rogério Matuque, que a gente sempre indica, sugere, pede inscrições no canal dele, ele acompanha as lives que ele faz diretamente das manifestações da rua. Xande Moraes está por aqui, bom dia com o canto dos passarinhos, eu já vou falar dos passarinhos. Sumaia, bom dia, amizades, estava sem internet, tinha medo de perder a revista. Seja bem-vinda, Sumaia. Olha, Sumaia, hoje eu quero mais uma vez te agradecer aqui em público, a Sumaia indicou uma pessoa que vai ser entrevistada hoje no canal às 17 horas pelo Paulinho França, o presidente do Sindicato dos Artistas, Dagoberto, se eu não me engano, né? Mas se me corrija se eu estiver errado. Então, quero te agradecer de novo pela indicação, tenho certeza que vai ser um ótimo papo, e já convido a todo mundo que estiver assistindo ou que vai ainda nos assistir a acompanhar essa conversa. Vânia Franciscato Gebim também dando bom dia, canto bacana aí no fundo. A Dani caprichou aqui, ela colocou um fundo musical dos passarinhos e nada melhor para a gente ir à natureza para tentar, né, reenergizar, acalmar os nossos corações em tempos tão sombrios. Vamos lá, Sandra, dá um bom dia aí para o povo que está chegando, por favor. Bom dia, Dani querida, bom dia, Eduardo querido. Bom dia, internautas, Lu, maravilhosa do meu coração, e Rogério, que eu amo também, acompanho daqui. E a gente está aqui na luta. A gente precisa ser resistente, o canal Resistente nasce nessa resistência, e eu estou muito feliz e grata por poder contribuir um pouco nessa fase difícil, sempre difícil da nossa vida, mas sempre na esperança que a gente consiga dar o próximo passo e que a gente possa ver uma luz no fim do túnel. Não, sem dúvida, Sandra. Quem sabe, né, nesse momento tão difícil de pandemia, né, um vírus que está atacando o planeta inteiro, e a gente, claro, lamentando profundamente os falecimentos, aqueles que estão sendo contaminados, evidentemente, mas quem sabe não nasce uma sociedade um pouquinho diferente dessa que nós tivemos até aqui, né? Dani, dá um beijo em todos aí de Fortaleza, por favor, com os cantos dos passarinhos. Bom dia a todos do canal, bom dia, Edu, muito obrigada pelo convite, né? Bom dia, Sandra, que está tão longe da gente, mas tão perto na alma, né? Vamos nessa, né? Vamos nesse momento difícil que a gente está passando, de confinamento. Quem vive na rua sabe o quanto está sendo difícil, mas é importante que a gente fique
dentro de casa, justamente para que outras pessoas, né, que não podem fazer a mesma coisa que nós, que elas estejam resguardadas. Exatamente. Deixa eu cumprimentar. Peraí, está subindo aqui. Silvana Ferreira dando bom dia de Carmo, no Rio de Janeiro, na quarentena. Isso mesmo, Silvana. É duro, mas é o que temos, né? O Cláudio Passos, do canal, dando bom dia, saudando as duas, a Dani e a Sandra. Sônia Mourão, dando bom dia também. Maria Antônia Cardoso. O som do passarinho está um pouco alto, diz aí aqui alguém. Mas aí eu vou... Bom, já ouvimos o passarinho, quando a Dani não estiver falando, eu vou fechar o microfone, tá, Dani? Pode fechar. Eu acho que eu vou soltá-los ali, tá? Vamos ver. Tá bom. Ô, Sandra, vamos começar então contigo. Eu queria que você desse um panorama recente, né, um panorama atualizado, de como é que está a situação na Suíça relativamente a essa epidemia e como é que o governo suíço está enfrentando, quais são as medidas, o que está acontecendo no dia a dia na Suíça. Por favor, Sandra. Olha, o primeiro caso de contaminação na Suíça se deu por volta do dia 28 de fevereiro, né? Foi o primeiro caso. No dia 13 de março, a partir desse primeiro caso, algumas empresas, algumas pessoas individualmente começaram a tomar as precauções de evitar de apertar a mão, de se distanciar, de começar a usar máscara. Desculpa, gente. De março para ver e ouvir o Lula, que estava passando aqui pela Europa, e brinquei muito com as pessoas da comitiva que a gente fez aqui em Zurique, porque uma delas estava evitando apertar a mão. Eu comecei a chamar ela de senhora Corona, comecei a brincar, e havia naquele momento já uma tensão em Genebra, mas era uma coisa ainda, eu própria estava ainda achando que era exagero. Pois bem, a partir do dia 13 de março, as autoridades tomadas pelos países em torno, porque a Suíça faz fronteira com a Alemanha, com a França, com a Áustria, com a Itália e com o Principado de Liechtenstein. E, a partir daí, começamos a ficar já confinados, né? No dia 19 de março, essas medidas foram ainda mais restritivas, as escolas pararam de funcionar, as universidades, escolas de todos os níveis, as empresas começaram a ser orientadas a parar também, e não há aqui uma regra de proibição, porque de que é preciso que as pessoas tenham corresponsabilidade nessa situação, e há uma boa resposta da sociedade, de um modo geral, aqui na Suíça, para que essas medidas restritivas sejam obedecidas. Atualmente, nessa última sexta-feira, hoje é sábado, ontem, continuamos com as medidas restritivas que chegaram a ponto de orientar que até no máximo a partir de 5 pessoas já está proibido de se juntar. Os espaços públicos estão fechados, abertos estão apenas farmácias e supermercados, com restrição também, a entrada e saída nos supermercados é controlada. E o mais importante é que, apesar de todas essas restrições, o país hoje, em publicação das 13h36, está com 13.377 contaminados e 242 mortes. Sempre considerando a partir das pessoas que são testadas, aqui cada pessoa que tem algum problema dessa natureza que vai no hospital é testada, e as mortes são das pessoas que morrem nos hospitais. Então, nesse caso, a gente precisa sempre considerar que essa contabilidade pode ser um pouco mais para cima, além dessa, e o país é um país que tem uma qualidade de vida, considerando em toda a Europa, excelente, que a gente não tem os níveis de miséria que nós temos em outros lugares, e que mesmo assim a doença avança. E que quer dizer, a contaminação avança. De fato é sério,
que as medidas restritivas de isolamento social são importantes e que a responsabilidade individual é uma atitude de solidariedade, porque passa não apenas pelo cuidado pessoal de evitar contaminação, mas pelo cuidado social de não transmitir por causa dos assintomáticos, do caso de pessoas que estão contaminadas, mas elas não desenvolvem qualquer sintoma, mas elas continuam contaminando o entorno de si. Conosco mesmo, mas com as pessoas de modo geral. Maravilha, Sandra. Deixa eu passar para a Dani. Ô, Dani, dá um panorama aí mais específico da cidade de Fortaleza. Como é que está a situação? As pessoas estão respeitando a questão do isolamento? Ou tem muita gente ainda na rua? Como é que está essa situação aí, por favor, né? Olha, Edu, no início, as pessoas pareciam que não estavam acreditando muito. Inclusive, nós tivemos até alguns comerciantes, assim, eu moro perto de um bairro muito comercial, que é o Montese, né? Então, alguns comerciantes não estavam acreditando muito nessa história, não queriam, obviamente, perder os seus ganhos, né, diários, e insistiam em continuar atendendo. Só que um desses comércios, eu soube que a polícia foi fechar. Então, o governador Camilo Santana, ele tem feito um trabalho bastante responsável, né, em relação a todas essas providências que devem ser tomadas. No início, a população de Fortaleza, eu fui ao supermercado, olha, os supermercados superlotados, filas extensas, lotéricas também, muita gente, né? Aí, depois da semana passada, teve uma recuada, as pessoas ficaram mais reclusas, né? Mas eu senti, porque eu preciso sair de casa a cada 2 dias, pelo menos, porque meu pai mora só, é um idoso de 80 anos, não tem ninguém naquela casa com ele, né? Então, ele é um grupo de risco não só pela idade, como também por algumas doenças oportunistas em relação à própria idade, né? Então, eu tenho, pelo menos que a cada 2 dias, dar uma voltinha por lá, saber como é que estão as coisas, isso tomando todas as precauções, de máscara, gel, de longe, aquela coisa toda, mas eu realmente preciso ir. Então, mas eu percebi que depois daquele discurso equivocado do verme miliciano lá, né, as pessoas relaxaram um pouco, eu percebi. Eu percebi ontem, já vi mais movimentação na rua, tá? Meu filho, que mora em área nobre da cidade, eu falei com ele anteontem, ele estava muito transtornado, porque tinha que ir ao supermercado, e foi um supermercado perto de casa, ali na praia de Iracema, né? E estava uma carreata, né? Tinha uma carreata enorme, pedindo a volta do trabalho, e ele no supermercado, inclusive, se indispôs com algumas dessas pessoas que estavam fazendo compra também no supermercado, que pararam nesse supermercado. Então, assim, eu senti, após o discurso do Bozo, eu senti que as pessoas deram uma relaxada. E isso é algo extremamente preocupante, sabe? Eu acho que aqui em Fortaleza nós temos hoje 282 casos, né, confirmados. Nós temos 4.219 casos ainda a se confirmar. Então, não é um número pequeno. Então, isso, assim, toda essa movimentação, ainda verdadeiramente não senti que as pessoas tenham parado. Queria também falar, viu, Edu, outra cidade que agora não, né, na quarentena, mas eu acompanho porque eu trabalho em Quixadá, né, então eu fico entre Fortaleza e Quixadá. Nossa, eu recebo vídeos de alunos, do pessoal lá da universidade, que as pessoas ainda não estão levando muito a sério, mesmo hoje. E mesmo com poucos casos, que o maior número aqui no Ceará é em Fortaleza ainda, né? Mas é uma coisa que se espalha, né? Ninguém pode baixar a guarda em nenhum momento. É isso. Não, sem dúvida, Dani. É uma situação, é interessante isso que você está colocando. Foi até um comentário que a minha esposa fez, eu não sei se foi ontem ou anteontem. Até terça-feira à noite,
até aquela tragédia daquele discurso do presidente brasileiro, que só nos envergonha, né, Sandra? Mesmo aí na Suíça, eu tenho certeza da vergonha que você sente por ter essa figura na cadeira presidencial brasileira. Até esse discurso, talvez pelo susto, pelo medo, as pessoas estavam voltando a ter algum tipo de solidariedade aqui no Brasil, quer dizer, com o mesmo discurso, tentando algum tipo de união. A partir aquela trágica manifestação desse sujeito criminoso, né? Criminoso, o sujeito que faz o que faz, já se politizou o vírus. Então tem agora, a sociedade já se partiu de novo, já tem aqueles que fazem o falso, porque eu considero assim, falso discurso econômico, temos que voltar para trabalhar, porque senão o país quebra, e aqueles que defendem o isolamento social, etc, etc. Eu queria saber de você, Sandra, como é que é o comportamento do empresariado aí na Suíça, da grande burguesia, dos grandes capitalistas, se eles, em algum momento, pelo menos até agora, tiveram esse movimento de querer que as pessoas trabalhem normalmente, que todos estejam nas ruas, etc, etc. Teve algum tipo de coisa nesse sentido? Por favor. Não, o senhor Coiso é único, acho que ele é único em todo o planeta, inclusive ele se expôs internacionalmente, quando ele participou da reunião G20, foi o único, a voz solitária para defender coisas absurdas, e o perfil e a falta de responsabilidade muito bem. Nós fazemos parte do grupo da Resistência aqui, e aqui na Suíça, quando as pessoas me encontram, que me conhecem, elas me olham com o mesmo respeito de sempre e me dizem o seguinte: como vai o Brasil? Como vai você? E eu sinto muito pelo seu país, é o que eu ouço. Então, o desrespeito que ele gera é um desrespeito alimentado pelas pessoas que fazem parte dessa bolha que ele se encontra e que em algum momento vai explodir. Então, considerando a seriedade que as pessoas com relação a essa pandemia, os empresários aqui, o país, todos os ramos de trabalho, eles simplesmente acatam as orientações das autoridades sanitárias aqui, e não há nenhuma discussão sobre impedir ou desobedecer essas orientações. O país tem uma estrutura digital muito interessante, então, por exemplo, os meus filhos trabalham de forma digital e também estão digital, online. A ocupação das crianças e das famílias continua relativamente igual em termos de trabalho, até muito maior trabalho para mulheres, por exemplo, que têm crianças e que são sozinhas e que elas têm que se dividir no trabalho em casa, online, ao mesmo tempo que elas têm que dar assistência às suas crianças e fazer comida e tudo mais. E há uma tolerância também sobre essa produtividade do trabalho que elas precisam realizar por causa desse contexto. Então, assim, há uma que é de que um por todos e todos por um é uma frase antiga, conhecida, que a gente tem chance agora de retomar depois de anos de isolamento, aparentemente em sociedade, mas todo mundo vivendo olhando para o próprio umbigo. Então, é impensável aqui essa discussão. Estamos até o dia 19 de abril oficialmente sobre essas regras. Diariamente tem atualizando a situação e, por exemplo, ontem foi tomada uma decisão de que o cantão, que equivale ao estado do Tessin, que é a parte que está mais próxima à Itália, aqui na Suíça, e que é um dos estados que mais acometido de infectados, a orientação de que as pessoas, veja bem o termo, é orientação, não é proibição, de que as pessoas que não moram no cantão evitem. Estamos aqui, como eu te mandei uma foto da minha caminhada, flores para todo lado,
E o Tecim é muito bonito, o país inteiro é muito bonito, mas lá é uma região muito bonita, atrai muita gente. Eu mesmo adoro Lugano, que está nessa região, mas a orientação é que a gente não evite ir para lá, para evitar mais problemas no cantão, que já tem suficiente. Então, há uma consciência muito grande, uma civilidade muito grande, e eu confesso que eu estou encantada com o privilégio. Eu sempre estou encantada, não é mais e seja crítica à Suíça, ao país, à sua estrutura. Também tenho críticas, mas estou numa situação privilegiada por poder estar nessa situação, guardada como estou e podendo tranquilamente dar assistência à minha família no Brasil. Inclusive minha mãe também, que tem 83 anos e também está no quadro de risco. Em Recife, estamos aí do ladinho, Dani. Maravilha, meu microfone estava fechado. Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat rapidinho, pessoal. Ó. Vani Franciscato dando bom dia, que canto bacana aí no fundo, tá? Ó, eu também estou adorando. Ó. Sumaia, Dorberto do Satélite, quem vai conversar conosco hoje às 17 horas. Obrigado, Sumaia. Vocês vão gostar dele, ela está dizendo. Silvana Ferreira, bom dia, do Carmo, eu acho que eu já tinha lido. Da Silvana, deixa eu dar uma acelerada aqui, porque eu já tinha... Marisa Brunhosa, bom dia a todos. Sumaia, oba, vermelho e pimenta, agora que reconheci. Isso aí, Sumaia, lá. Rogério Matucci, pedindo para o pessoal curtir a live, eu peço para dar likes, compartilhem suas redes. Marisa pedindo para deixar os pássaros, muito bom. Evandro Alengoni, nosso velho companheiro aqui, falando de Paulo de Fronteira, no Rio de Janeiro. Tânia Mourão, ainda bem que sua internet já voltou, deve ser com a Sumaia. Sumaia, gosto muito do Elias Jabur, deve ser um grupo muito bom. Fica a dica para o Resistentes. Elias Jabur é especialista em China. O Jones e o José Reinaldo têm o contato dele. Se alguém tiver o contato, Sumaia, por favor, passa lá naquele contato, ou passa no meu WhatsApp, ou no contato que você já tem. Você passou a dica do que vai conversar com a gente hoje, o Dorberto. Por favor. Os pássaros não me incomodam. Aqui está um debate bom sobre o canto aí dos pássaros, Orlando. Bom dia, Resistentes. Rogério Matucci. Evandro Limone, Bozo acabou para você. Eu não tenho tanta certeza ainda não, viu, Evandro? Eu só vou ter essa certeza quando ele já não estiver mais onde ele está. Luiz Gonzaga Antunes, dando bom dia fora Bolsonaro. Luiz Carlos Lula da Cunha, dando um abraço para o Rogério Matucci. A Sandra fala com uma tranquilidade, mesmo falando de coisas difíceis. Gosto muito de ouvi-la, diz a Sumaia. Muito obrigado, Sumaia. E Sandra, já tem uma fã aqui, ó. Tânia Mourão, um grupo muito bom de amigos que estudaram ciências políticas e sociais na PUC, deve ser o Elias, né, que elas estavam indicando. Agora que me dei conta, você poderia fazer essa ponte entre o Resistentes e o Elias Jabur. Pode sim, ô Sônia. Faz essa ponte aí, por favor, e nos sugira dar o contato dele, ou você faz o contato com ele, a gente tenta marcar. Ela está dizendo que não conhece o Elias, mas se conseguir o contato, a gente entra aí no circuito. Teca Busman está por aqui. Bom dia, Teca. Eu ainda não tinha te visto aqui no nosso chat, pelo menos nas lives que eu faço. Muito obrigado pela sua audiência. Se puder, se inscreva no canal, compartilhe, chame os amigos. Sumaia, vamos ver o que o Edu Moreira acha da ideia. Já gostei, Sumaia. Pode mandar brasa aí. Rogério Matucci. Já fiz essa ponte há alguns dias. Paulo França, que é outro integrante do canal. O governo está mobilizando suas milícias para contrapor a falta de política para enfrentar essa situação. Exatamente. Teca Burman está aqui. No que estou pensando, todos os poderes foram coniventes com as atitudes de palavras do 17, 1,40, 80 quilos por tempo demais. E continuam, né? Porque no máximo que eles fazem é escrever uma nota de reprimenda, mas ele permanece sentado onde está. Isso é que é terrível, a Sônia. Bolsonaro é destruidor e seu desgoverno uma destruição total, é um ser execrável. Olha o Bruno aqui do canal, acabou de passar uma carreata aqui em Nova Iguaçu com direito a fogos de artifício e tudo.
esse nominável presidente um assassino. Pois é, essa situação aqui, Sandra. Ele fez esse discurso terça-feira, e aí o pessoal está encampando uma parte de empresário. É interessante, eu não sei, eu recebi uma imagem ontem, eu não sei se foi de Porto Alegre ou de Fortaleza, sobre esse tipo de carreata, só que era todo mundo dentro dos seus carros, evidentemente, uma carreata, mas tudo carro de luxo, viu, Sandra? Ninguém na rua. Se eles estão achando que o Bolsonaro tem razão, por que não fizeram um comício, sei lá, todos reunidos numa praça, né? É interessante. Agora, Sandra, eu queria te... fala, Dani, era daí de Fortaleza? Edu, mas esse povo é cínico, né? Esse povo age com cinismo o tempo inteiro. Eles não estão preocupados em serem contraditórios, não. Eles são contraditórios e cínicos. Não te escuto. Opa, desculpa, eu fechei o microfone. Sandra, eu queria que, se você pudesse, desse um panorama aí dos países vizinhos com relação ao vírus. Enquanto você estiver falando, eu vou subir umas notícias que eu consegui capturar hoje antes da gente entrar nessa live, por favor, Sandra. Você me permite, antes de falar disso, bem rapidinho, só dar um toque sobre essa questão da mudança de atitude de parte das pessoas no Brasil depois do discurso do Inominável? Mesmo que tenham pessoas na rua acompanhando, porque eu acompanho o DCM, eu acompanho o 247, eu acompanho Resistentes, depois eu tenho que dar uma caminhadazinha para respirar fundo e voltar a acompanhar. Mas eu estou aí no Brasil em alma, não de corpo, mas de alma, desde 2013, quando tudo começou. São 7 anos de tortura. E eu quero dizer que, mais do que a gente não devia dar tanta atenção a essas pessoas, porque a gente já espera isso delas. Mas mais importante do que isso é a solidariedade vindo a partir desse caos instalado no Brasil por causa do coronavírus. Nós sabemos que tem uma parte da população brasileira no Brasil inteiro que vai pela cabeça desse inominável, mas sabemos também que muitas delas estão desembarcando desse navio que está Titanic, que está em pleno processo de afundamento e que estão se aliando nas redes de solidariedade. Então tem muita gente usando o seu tempo, sua energia e sua competência das comunidades mais carentes, das pessoas de vulnerabilidade, para poder enfrentar essa situação que ainda não chegou no ápice aí no Brasil, que precisa de ajuda, precisa de prevenção, precisa de infraestrutura, precisa de comida, precisa de tudo. Então, eu apelo para que a gente trabalhe em função de ampliar essa rede de solidariedade, de ajudar a ampliar, de publicar essas coisas, mais do que essas pessoas malucas que estão passando com seus carros inatingíveis, e que a qualquer momento a gente sabe, elas vão ser atingidas sim. Se vão ficar grave ou não, é uma questão da estrutura física de cada uma, mas é uma questão biológica de vida, e que elas vão ser sim atingidas se elas se expõem dessa forma. Agora, respondendo aqui à questão, bem, na Alemanha, né, vou começar pela Itália, que interessantemente tem uma situação gravíssima aqui na Europa. Nesse horário, às 13h30, 800.498 casos e 9.134 mortos, mas a boa notícia é que não teve mortes de ontem para hoje. Não houve registro de morte. Até que ponto isso é crível, eu não sei, mas dentro desse site que eu tenho acompanhado, que coloca em tempo real esses números, consta que não houve mortes de ontem para hoje, isso é uma boa notícia, né? Na Alemanha, são 53.340 infectados, tá? Não são de testados, são de infectados, testados e dado positivo. E 399 mortos, com novas mortes hoje. Na Espanha, 72.248. Oi?
Só um minutinho. Eu quero falar um pouquinho mais da Alemanha, porque foi um país que eu coloquei aqui, eu vou colocar a notícia que eu pesquei hoje. E para essas pessoas que estão nos assistindo, que ainda têm dúvidas sobre ou ficam em casa ou se atendem ao chamado do idiota, desculpem a expressão, mas tem aqui essa notícia, ó, sobre a Alemanha tem se mostrado um exemplo no combate ao coronavírus, está no estado de Minas. E por que é um exemplo? Eu quero ler a notícia. Vocês estão vendo a notícia aí? Apareceu? Sim. Ah, tá. Os números de casos de coronavírus na Alemanha aumentam a cada dia. Mesmo assim, a nação mais populosa da União Europeia tem sido referência na administração da doença pelo fato de a quantidade de mortes não crescer na mesma velocidade que outros países, incluindo como Itália e Espanha. O respeito, aí eu vou pular um pouquinho aqui, ó. O respeito ao isolamento social e o grande volume de testes são fatores que contribuem com os bons resultados no país. Então, é fundamental, né, Sandra, essa questão do, primeiro, universalizar ao máximo os testes para ver quem é que está já infectado ou não. E o isolamento social. Quer dizer, eu hoje fui caçando notícias antes da gente entrar na live, e eu acho que é uma medida que todos os países que estão enfrentando esse problema têm tomado, e com algum sucesso, né? Pelo menos para decrescer a curva de infectados. Aqui, ó, Irlanda, notícia de ontem, às 19h42, Irlanda impõe confinamento contra o vírus. Anunciou nessa sexta-feira o confinamento de sua população para combater a propagação do novo coronavírus. Todos devem ficar em casa, quaisquer que sejam as circunstâncias, recomendou o primeiro-ministro irlandês. Então, porque, veja bem, não é uma invenção de alguns governadores no Brasil, ou de alguns prefeitos, as pessoas terem esse isolamento social, não. É uma medida que me parece que o mundo inteiro está tomando, inclusive o primeiro-ministro da Inglaterra, que antes era contra, saiu a notícia essa semana que ele está infectado e que ele já mudou a orientação para os habitantes do Reino Unido, e o Trump também. Eu ouvi uma notícia hoje, que eu não consegui confirmar ainda, mas que a cidade de Nova York já tem 20 e tantos mil, me parece, infectados só na cidade de Nova York. Então, é grave a velocidade da propagação desse vírus. Por favor, Sandra, desculpa que cortei aí no meio do raciocínio. Imagina, eu não tenho o número, o valor exato, porque o arquivo, o site que eu estou olhando, eu posso ver em geral. Os Estados Unidos têm 105.019 casos. Claro, a maior parte deles está concentrada em Nova York. E 1.717 mortes. Está em primeiríssimo lugar dentro dessa tragédia internacional, né? E exatamente esse perfil que você coloca da Alemanha é o perfil adotado por todos os países aqui na Europa, com alguma restrição, como, por exemplo, a Inglaterra, que com aquele maluco Bolsonaro, que agora também está contaminado, teve até alguns dias atrás uma postura também semelhante, defendendo os mercados, defendendo que não era tão grave assim, e agora ele precisa tomar também atitudes restritivas sérias para poder fazer o isolamento social, que até agora é a melhor medida contra o coronavírus. Então, voltando aos números, na Espanha, então, assim, todos estão com esse confinamento, que eu acho essa palavra muito pesada, o isolamento social, onde as pessoas, de forma consciente, estão permanecendo em seus lares, estão criando novas formas de trabalho, de mobilidade, de comportamento social, e também de criação de redes solidárias com relação às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, porque na Europa também tem. Né? Então, a Espanha tem 72.200, tinha, né? Isso aqui foi às 13 e pouco, isso já aumentou. 72.248
casos ativos e 5.690 mortes. A França, 32.964 casos e 1.995 mortes. 100 novas mortes também desde ontem, na França. Tá? A Áustria tem 7.964 casos positivos e 68 mortes. E Portugal, 5.170 casos positivos e 100 mortes. Considerando que esses números, né, eu não sei, são números a partir de dados coletados de forma sistemática pelos hospitais e não sei como é que isso é feito lá. Eu sei que na Suíça a orientação é que as pessoas que estão com sintomas depois de verificação por 24 horas de ter ido de ter recebido a assistência médica do seu médico de família, elas são encaminhadas ao hospital e elas são testadas e a partir do teste é que elas entram nessa o que eu ouço é que não há testes para todas as pessoas e que só aquelas que procuram assistência médica é que estão contabilizadas nessas estatísticas, né? Então, sempre colocando que esses números podem estar maiores, mas mesmo assim, o confinamento ou o isolamento social é a medida mais adequada para evitar a expansão do vírus. E uma outra coisa importante que aí no Brasil se trata muito, leva-se muito a sério, é um tema que eu falo muito com as pessoas do Brasil, é a questão do álcool gel e a questão do uso da máscara. Nada é melhor do que água e sabão. Essa coisa do álcool gel é uma coisa a mais, mas o básico é água e sabão. E a questão do uso da máscara, aqui na Suíça se discute que não há necessidade do uso da máscara, que a máscara não protege tanto quanto as pessoas imaginam, sobretudo para as pessoas que estão saudáveis. Elas são, sim, importantes para as pessoas que estão no serviço de saúde, em situações de vulnerabilidade, isso sim é importante, mas para as pessoas saudáveis, importante que é que elas mantenham a distância, que aqui se fala de 2 metros de distância entre uma pessoa e outra, quando você está na rua. Em casa também você deve manter essa distância o máximo possível, deve evitar contato físico direto e também deve evitar agrupamentos com mais de 5 pessoas, mesmo com distanciamento. Essas são as orientações que a gente está obedecendo aqui. Maravilha, Sandra. Eu queria passar para a Dani. Dani, fala de Fortaleza um pouco. Você está com alguma ciência de alguma rede de solidariedade entre as pessoas aí em Fortaleza? E como é que está a questão das escolas? As aulas foram suspensas, está tendo aula via internet. Como é que está essa situação educacional, especialmente aí em Fortaleza, por favor, Dani? Certo, vou começar por essa que é a minha praia. É o seguinte, nas escolas estaduais, da qual eu faço parte, né, eu sou da rede pública de ensino, ensino fundamental, e também sou da Universidade Estadual do Ceará, né, estou lá nesse momento. Bom, então, na universidade, na UES, anteontem teve uma reunião, né, com coordenadores da própria instituição, e foi assim, foi resolvido que as aulas continuariam usando esses recursos de videoconferência que nós estamos fazendo, né? Então, assim, no meu caso, eu já passei os recados lá para os alunos e tal, que as nossas aulas vão prosseguir no mesmo horário de aula, sendo por videoconferência, e assim ela vai levando. Nas escolas estaduais, os professores, ontem, os diretores tiveram uma reunião, né, com a Secretaria de Educação, e foi determinado que os professores também passassem atividades nesse período para que fosse também, para que constasse como carga horária, né, carga horária dada. Então, a gente está nessa, assim, dentro de casa, mas ninguém parou ainda, fazendo, assim, 1000 coisas ao mesmo tempo e trabalhando também muito. Agora, sim, vale ressaltar que existe também alguns problemas, porque nem todos os alunos têm uma internet boa, né?
Então, a gente procura trabalhar com atividades também que possa, com a carta B, né, porque o professor anda com a carta A, B e C, atividades que aqueles que não tenham também acesso a uma boa rede também possa ser contemplados, né? Então, é isso. As escolas não param. A minha filha está tendo aula, ela estuda numa escola particular, na Escola Vila. Então, ela está tendo aula também via internet, todo dia à tarde ela começa aí a live, ela fica até não sei que horas, o curso de inglês também dela, até a aula de piano, o professor, eu não sei como é que vai ser isso, o professor quer marcar uma aula também à distância, né? Vamos ver se funciona essa aula aí. Bom, em relação às redes de solidariedade, nós temos muitas redes de solidariedade aqui em Fortaleza, né? Eu posso citar o pessoal da MLB, da campanha de solidariedade do Movimento de Luta dos Bairros, o SOS Rua, o Fundo de Emergência para Sem-Tetos Afetados pelo Coronavírus, Ação Comunitária Ajude o Povo Migrante e Catadores do Cariri, a Pastoral do Povo de Rua, Caritas Diocesana do Crato, a campanha Frente de Doação pelo Janguru Sul. Então, nós temos várias redes de solidariedade, porque assim, estamos nas nossas casas, né? Ontem eu recebi o relato de uma amiga que teve que ir ao centro de Fortaleza, não sei fazer o quê, e ela chegou próximo a um morador de rua e conversando com esse morador de rua, ele questionou a ela o que estava acontecendo, porque ouviu falar numa gripezinha aí, mas o comércio estava todo fechado, enfim. Então, existe assim, uma falta de informação, uma desinformação em relação a essas pessoas que estão morando, infelizmente, nas ruas, né? Então, essa rede de solidariedade, depois eu posso até passar para ti, o Eduardo, para a gente colocar, eu vou botar também no Vermelho Pimenta, essa rede de solidariedade para as pessoas, né, ajudarem, sobretudo aquelas pessoas que estão sem eira nem beira. Outra coisa também que eu queria aproveitar a oportunidade, nós temos aqui no Ceará, eu acho que o Brasil todo ele é muito rico culturalmente, nós temos um grande número de artistas aqui no Ceará. Esses artistas, eles vivem do seu trabalho. Eu fiz faculdade de música até o 6º semestre, mas infelizmente não pude concluir, porque acabei tomando, assim, fui para outras áreas, outros rumos, né? E naquela época, você viver de música, como hoje ainda, é muito difícil, sobretudo numa cidade como Fortaleza, né? Então, o governador Camilo Santana, ele lançou um edital para contemplar essas pessoas que estão sem fazer shows, né, que estão sem acesso, sem viabilidade em relação à sua arte, um edital para contemplar essas pessoas. Então, eu gostaria também de que a gente olhasse para esses artistas. Os sogros do meu filho, eles são artistas. O Fonseca Júnior, ele é conhecidíssimo na cidade, é um músico conhecido aqui. Todos os shows dele foram cancelados. Então, essas pessoas vivem do quê? Estão vivendo do quê? Então, a gente está fazendo uma campanha, também conheço muitos artistas da cidade que estão com essa inquietação, sabe? Então, eu acho que a gente também precisa olhar para os artistas com mais solidariedade também, sabe? Porque a mentalidade de que o cara está tocando e já é legal, não é bem assim. As pessoas estudam, as pessoas batalham, as pessoas estão na linha de frente ali, levando alegria, né, para um monte de gente, e nesse momento estão desamparadas. Ainda bem que o governo do Estado, junto com o secretário de Cultura, o Fabiano, eles pensaram nisso aí. Muito bom, Dani. Eu volto a convidar a todas e a todos que estão nos assistindo exatamente nesse ponto. A gente hoje, como eu já disse, a Sumaia fez essa indicação e vamos entrevistar o presidente do Sindicato dos Artistas, tá? Deixa eu dar uma passadinha no chat, que muita gente está comentando. Rogério Matuca, informar e conscientizar o povo, tal, sobretudo em tempos sombrios de sequestro, perseguição e delírio coletivo. Ele está pedindo para o pessoal assistir. Muito obrigado, Rogério Matuca. Eu quero dar um recado para a Sumaia e para a Sônia. O Rogério Matuca me passou um WhatsApp, ele já passou o contato do Elias Jabur para um integrante do canal. Então, quero agradecer a ambas e, obviamente, ao nosso querido companheiro de luta, Rogério Matuca, por ter feito essa ponte. Muito obrigado, Rogério. Aqui,
Bolsonaro é genocida, o Rogério Matuque, Sumaia. Eu choraria se eu ouvisse alguém me dizendo isso, já dá vontade de chorar só de imaginar. Deixa eu ir passando aqui. Um genocida, diz a Sônia Mourão. Bom dia, companheiros. Raquel, obrigado. Raquel, bom dia. Pessoal se confraternizando aqui no chat. A Sumaia. Eu sugiro a todos que ouçam o Paz e Bem de hoje. Eu realmente não consegui ouvir, ela complementa. No Paz e Bem de hoje, uma linda carta do Betinho para Maria, que o Mauro, nosso querido amigo Mauro Lopes, leu essa carta, deve ter sido lindíssimo. Eu, encerrando aqui a live, eu vou lá dar uma assistida. Obrigado, Sumaia. Ela complementa, parece ter sido escrita para nós. Que coisa, né? Que tempos, que tempos. Raquel Sampaio, cumprimentando o povo. Deneide Terezinha de Carli, muito bem-vinda nessa live. Deneide, obrigado. Rogério Matuque. Aí, ó, eu já passei o contato para o Matheus. Eu vou falar com o Matheus. Obrigado, Rogério. Sou fã mesmo. Nosso querido amigo Edmilson também tem esse canal Inteligência Acima da Mídia. A quem peço inscrições, vão lá conhecer, dê like, se inscrevam no canal dele, assim como o Vermelho Pimenta, da nossa querida Dani Bezerra, que está contribuindo conosco nessa live. Sônia, o pessoal se confraternizando aqui. Ângela Sadoc, nossa querida companheira, colaboradora também do Rio de Janeiro, amiga de todos. Paulo França, aqui do canal. Já temos 10 dias de panelaço no centro de São Paulo desde o dia 17 de março. Na terça-feira teremos em todo o Brasil. E a gente vai tentar aqui, com o Paulo pilotando, viu, Sandra, Dani, fazer um pool aqui de tentar acompanhar esse panelaço em vários lugares do país. Raquel, pedindo likes, obrigado, Raquel. Inteligência Acima da Mídia. Luciano Escobar por aqui também, nossa querida colaboradora, amiga. Então, o pessoal está se confraternizando aqui, o que é bom, né, nesses tempos realmente de escuridão. Por isso, sugeri entrevista com o Dorberto. Obrigado, Sumaia. Ô, Sandra, me dá mais o seu panorama, como é que você está vendo essa questão do Bolsonaro aqui no Brasil? Eu quero trazer, antes de você comentar a notícia, eu vou trazer uma notícia realmente estarrecedora. Mais uma, né? A gente tem um presidente que pede para todo mundo que o Brasil não pode parar, ele vai lançar uma campanha que foi contratada, vai lançar uma campanha na mídia, foi contratada, dizem, por mais de 4 milhões de reais, sem licitação, dizendo que o Brasil não pode parar, pedindo para o pessoal ir para a rua. E eu quero trazer uma notícia aqui, só para a gente ter noção exata. A gente já sabe, mas é importante ter os números da gravidade do que é as pessoas estarem tentando conviver e viver normalmente nesse momento. Olhem isso aqui, está no G1. O Brasil tem 31... Opa, peraí, passou demais. O Brasil tem 31,3 milhões de pessoas que vivem sem água encanada e 11,6 milhões em casas superlotadas. Olha o tamanho do problema. Vejam o que pode acontecer com o país se ninguém parar esse sujeito, né? Olha a gravidade, Sandra. 31 milhões não tem água encanada, metade dizem que de 40% a 50% dos brasileiros não tem saneamento básico em suas residências e tem aí 11 milhões vivendo em superlotação em suas residências. Quer dizer, se uma pessoa dessas pega, contaminada, contamina a casa inteira. Essa que é a gravidade da coisa. Então, a gente tem um presidente que é completamente irresponsável, é um genocida, como o pessoal está comentando aqui. Agora, é fundamental a gente destacar, e eu quero te ouvir, Sandra, antes, a gente já está aqui indo para os últimos minutos da live, agradecendo a todos que estão nos assistindo, chegando aqui o Rogério Anitabliano, nosso amigo, eu indico sempre o canal dele, para o pessoal se inscrever. Inclusive, eu fiz um banner aqui, pedindo inscrições em vários canais, formam essa rede aí da resistência. Então, Sandra, é muito grave essa situação de um presidente que pede, diz que é uma gripezinha e pede para as pessoas irem para a rua. E a estratégia do governo é a seguinte, é a subnotificação. Não tem teste para ninguém, a não ser para aqueles já gravemente infectados e que já estão internados,
Quer dizer, os números brasileiros estão absolutamente defasados. A verdade, a gente deve ter, isso é um mero palpite, tá, pessoal? A gente, em 10 pessoas, deve ter uma, pelo menos, contaminada aqui no Brasil, e ninguém sabe. Ninguém sabe. Muita gente está, infelizmente, vindo a óbito por outras questões que estão indo para as certidões de óbito, que não fazem relação com o coronavírus, que deve ter sido uma das causas ou a principal causa, porque ninguém soube, ninguém testou essa pessoa. Então, queria que você fizesse uma abordagem final a respeito dessa situação, Sandra, e depois eu passo para a Dani também fazer comentários sobre isso, por favor. Olha, a postura da gangue que está dirigindo o país hoje, sob a égide da proteção do sistema judiciário e parte de parlamentares, é a mesma de sempre. Eles pretendem, esse genocídio que está anunciado, é um genocídio que estava em andamento e que tem a ajuda da natureza com o nome de coronavírus. As atitudes que eles têm demonstrado, em todos os sentidos, levam a crer que eles querem fazer uma limpeza, sabe, de higienização, que significa matar pobres e diminuir a quantidade de miseráveis mundo afora. É cruel dizer isso, porque eles são cruéis, mas a mim cabe, como resistência, a nós nos cabe a tarefa de essa atitude macabra, esse projeto absurdo que está em andamento como sempre esteve. E eles todos estão de mãos dadas. Há um teatro entre a Câmara, de vez em quando aparece alguém que faz alguma coisa no judiciário, mas isso é muito pouco diante da gravidade da situação. Então, assim, por um lado, eu acredito ainda na força da nossa pressão social, com panela, com apito, e com as frentes para diminuir a tragédia anunciada. Agora, numa população carente, que tem um espaço físico limitado, que tem uma saúde debilitada pela falta de condição de física, de ter um sistema imunológico capaz de evitar tragédias dessa natureza. Sem água e sem comida, o que se pode esperar? O que se pode esperar é que o coração bom do nosso povo, porque aqui eu entendendo que a maioria da nossa população não é má, não é imbecil, não é cretina, não é sem coração, como essa parte nojenta que representa esse lado nojento que dirige o país hoje. Eu continuo acreditando na solidariedade, que, na minha opinião, é uma oportunidade singular da gente desfazer mal-entendidos, da gente desmontar os nós de ódio que foram gerados nesse processo e, na prática, e não apenas com o discurso, mostrar que a gente é muito mais do que a esquerda, mas a gente é muito mais do que tudo isso, que a gente é capaz de juntar-se, que a gente é capaz de dar comida ao companheiro que continua de verde e amarelo com a camisa da CBF, mas que precisa de comida e de ajuda, e dar a mão. Quebrar as muralhas de ódio e de disseminação, de sedimentação desses grupos e ajudar. Agora, naturalmente, a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Se as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade vão para a rua vestidas de verde e amarelo, gritando que o mito, que o capetão é o máximo e que só é uma gripezinha, boa sorte. Elas serão vítimas do projeto genocida que está colocado aí. Agora, a outra parte da população que desembarca, que aceita ajuda e que percebe na prática com a própria dor, infelizmente, que elas estão no caminho errado, essas pessoas podem fazer a diferença. Então, assim, é trágico tudo o que está acontecendo e, infelizmente, a dor ajuda a ver a realidade. Essa grande corrente, somos pessoas fundamentais para ajudar sem ressentimento, com muito respeito, a mudar parte desse quadro.
Porque das instituições, como eu já dizia, no 1º de janeiro de 2019, não se pode esperar nada, porque elas são golpistas, elas fortalecem esse sistema e elas não estão interessadas em fazer coisas concretas. O fato de no dia da quinta-feira ter sido aprovado, que eu aplaudo, que eu acho de muito bom aceitar. O fato de ter sido aprovado um programa de financiamento de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade, para que elas recebam uma quantia de R$600 a R$1.200 para poder se manter nessa tragédia que está colocada, se manter. Imagina, o que se compra com R$600, né? Hoje, para se alimentar e pagar suas contas. Não se tem muito para uma família grande que precisa desse dinheiro. 1.200, então, caso de família. Mas como burocraticamente isso vai ser executado? Como isso vai chegar na mão das pessoas? O grau de burocratização nesses processos. A gente conhece como são utilizadas artimanhas políticas da forma mais nojenta para evitar que as pessoas que realmente precisam tenham acesso. Enfim, o que nos resta é a solidariedade, são esses grupos colocados pela Dani que estão espalhados pelo Brasil inteiro e também aqui, muita gente aqui está entrando em vaquinhas, ajudando, mandando dinheiro. Eu particularmente estou apoiando, eu e meu companheiro, estamos apoiando pessoas do nosso contexto que já estão numa situação de vulnerabilidade. Os seus empregos, e a gente praticamente sustenta mensalmente essas famílias. Enfim, a gente ajuda da forma que a gente pode, mas sem a ilusão de que nesse momento a gente pode acreditar nas instituições. Elas vão funcionar sim, se a gente continuar pressionando, se a gente continuar batendo panela, mas se a gente simultaneamente estiver agindo através das redes de solidariedade que estão sendo criadas. E eu estou aqui disponível para ajudar como for possível. Maravilha, Sandra, muito obrigado. Olha, deixa eu passar aqui pelo chat, Dani, antes de passar, que é uma notícia muito importante de agora, que eu quero dar aqui. O pessoal, eu já ia dar, porque eu estou, inclusive, com a decisão na mão. Só que o pessoal no chat já deu. O pessoal é ótimo porque é rápido. Aqui a gente fazendo live é muito interessante, Sandra, que as pessoas vão dando notícias urgentes e a gente tem a oportunidade de ler, que eu agradeço muito. Deixa eu me perder aqui no chat. Edu Goulart, nosso querido amigo aí de Fortaleza também, vizinho da Dani, está por aqui. Sumaia está dizendo, fiquei impressionada com o dono da Veste Casa, que havia feito um apoio ao Acelera de Dória, que estimulava a morte no trânsito. Parece que ele fez uma postagem boa no Facebook, esse dono dessa rede. Inteligência acima da mídia. Estou curioso para saber que passo era esse cantando ao fundo. Luciano Escobar está cumprimentando o pessoal. É da Dani, a Sônia Mourão está falando. O pássaro é da Dani para o Inteligência Acima da Mídia. E ele diz, calopsitas, então, exatamente, são calopsitas, o Edmilson. A Sumaia, com uma generosidade, contribuindo com o canal mais uma vez. Muito obrigado, Sumaia, pelo seu superchat. Ela disse o seguinte, amizades, ouçam o País do Bem de hoje, uma linda carta do Betinho para Maria, parece ter sido escrita para nós encontrarmos forças para enfrentarmos o coronavírus. Muito obrigado, Sumaia. Sônia Mourão, dando bom dia para Sara Góes, que chegou aqui, nossa querida companheira, que eu atajanei outro dia na entrevista do Flávio Dino, que no DCM. Desculpa lá, Sara, mas o Joaquim acabou lendo meu superchat. Desculpa o incômodo. Teca Busman, dizendo que conheceu o canal do Magrão, que é o Inteligência Acima da Mídia, ontem. Se inscreva lá, pessoal, no canal do Edmilson. O nome do edital, que a Sara Góes está dizendo aqui, Dani, é Ceará Dentro de Casa. Muito bacana essa ideia. Edu Goulart, Maia, está por aqui. Todo mundo, Silvana Ferreira, acaba de sair, está aqui ela que postou notícia, acaba de sair no 247 que a Justiça barrou o Bolsonaro e proibiu a campanha genocida que pedia que todos fossem à rua. Eu vou ler já essa decisão. A Sara ficou impressionada com a resposta do Flávio Dino sobre meu questionamento de política de combate ao corona em aglomerações nordestinas. O consórcio Nordeste não está olhando para lugares como Pirambu. Depois a Dani, na resposta, já comenta também isso, por favor, tá, Dani? Edu Goulart, Justiça Federal do Rio determinou ao governo federal a suspensão da campanha O Brasil Não Pode Parar. Eu já vou ler essa decisão aqui,
do Rogério Nitablian, quem eu já li, pedindo mais uma vez inscrição no seu canal, que é ótimo. O consórcio tem feito ações, mas você tem razão, muitas delas não estão amparando a amplitude social, até porque também falta coordenação do governo federal, diz aqui o Edu lá, Sônia Mourão confraternizando aqui com o Rogério. Lembrando que a fada sensata Doriana já está colocando as asinhas de fora e planejando usar força policial para garantir a quarentena, diz Sumaia. Pessoal aqui se manifestando e numa confraternização danada aqui. O Paulo Franco elogiando os pássaros. Deixa eu ler aqui. O Edu, a verdade é que o consórcio do Nordeste está se esforçando ao máximo, mas não há plano algum de combate ao coronavírus pelo governo federal, que acaba atrapalhando. As ações ficam dispersas. Pessoal se manifestando, agradeço a todo mundo que está aqui se manifestando, que está nos dando a honra da sua audiência. Por favor, compartilhem. Luciano Escobar, não deixei de pagar a minha diarista, mesmo em casa. Não vou deixar de pagar a minha fisioterapeuta, que vai me orientar por vídeo. Isso mesmo. Isso eu acho que tem que ser a atitude de todos os cidadãos. Deixa eu passar aqui para a decisão, que a minha esposa, colaborando sempre, acabou de me passar aqui. Eu vou ler só a conclusão, tá, pessoal? Foi uma ação do Ministério Público Federal, movida contra a União, na Justiça Federal do Rio de Janeiro. E eu vou ler a conclusão da decisão, que diz o seguinte, Pelo exposto, defiro em parte a tutela de urgência para que a União se abstenha de veicular, por rádio, televisão, jornais, revistas, sites ou qualquer outro meio, físico ou digital, peças publicitárias relativas à campanha O Brasil Não Pode Parar, ou qualquer outra que sugira à população brasileira comportamentos que não estejam estritamente embasados em diretrizes técnicas emitidas pelo Ministério da Saúde, com fundamento em documentos públicos, entidades científicas de notório reconhecimento no campo da epidemiologia e da saúde pública. O descumprimento da ordem está sujeito a multa de R$100 mil por infração. Então, essa foi uma decisão tomada por um juiz federal do Rio de Janeiro. A gente vê que o Poder Judiciário, mesmo tendo ajudado a parir esse bebê de Rosemary, que é como eu venho chamando o Bolsonaro, né? Porque não é Bolsonaro, ainda existem alguns juízes que conseguem nadar contra essa terrível maré. Dani, por favor. O bebê de Rosemary foi ótimo. O bebê de Rosemary. Acho que sim. É o seguinte, eu espero, sabe, Edu e Sandra, e todos aqueles que estão nos ouvindo, que passada essa pandemia, esse verme miliciano, presidente, ele seja condenado pelas cortes internacionais. Não sei como é que se dá esse processo, mas ele precisa ser condenado, ele precisa ir às cortes internacionais, porque o que ele está fazendo não é só, ele não está só, como é que eu digo, ele não está só indo contra o Brasil e contra o Nordeste especificamente, né? Porque aqui o governo Camilo Santana barrou, né, os voos que vinham, sobretudo de como Nova York e tudo mais, ele resolveu abrir o aeroporto e ficou essa confusão, tá? Uma confusão entre governo federal e governo estadual. Porque esse cara, ele não está só retaliando o Brasil, o Nordeste, não, é o mundo. Então, eu espero avidamente que, passado tudo isso, comece a haver uma movimentação para levar esse verme genocida para as cortes internacionais, porque não é possível um negócio desse. Essa confusão todinha, aqui em Fortaleza, no Brasil, de uma forma geral, em que uns se fecham e outros vão para a rua, uns se fecham e outros vão para a rua, é em função disso. O governo, o Bozo fala uma coisa, o ministério fala outra, ninguém entende ninguém. Também tem isso, né? Afora a própria índole fascista que a gente sabe também que existe por aqui. Então, eu espero muito por isso, espero que o momento deles chegue, mas chegue botando para quebrar, que chegue mesmo colocando esse verme no lugar dele, no lixo da história. É esse o meu maior sentimento.
Edu, eu também queria... Posso fazer chamar um povo para o meu canal? Claro, por favor, faz o seu comercial, não há dúvida. Vou fazer. Gente, eu queria convidar vocês para se inscreverem no canal Vermelho Pimenta. O canal Vermelho Pimenta, essa semana, está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos a reitor da Universidade Estadual do Ceará. Nós tivemos uma entrevista com o professor Salles, nós tivemos ontem com a professora Glaucia e hoje nós vamos ter uma entrevista às 16 horas com o professor Idelbrando. E gostaria também que vocês me acompanhassem no portal 247, eu tenho uma coluna semanal de crônicas, que vocês dessem uma olhadinha por lá, criticassem, fizessem qualquer coisa. Maravilha, Dani. Olha só, eu agradeço muito a sua presença e quero convidar você a publicar suas colunas no nosso portal, que a gente, nessa semana, segunda-feira, lançou o portal resistentes.org. Tem lá nossos vídeos, toda a nossa biblioteca de vídeos, e a gente tem também uma parte de artigos, de colunas, para quem quiser, inclusive as pessoas que estão nos assistindo, mande lá para a gente no contato, eu sempre esqueço disso, mas depois eu te passo. É tanto e-mail, é tanta senha que hoje a gente tem que guardar. Eu sei. É difícil, mas eu te passo por WhatsApp. Fica à vontade. A Sandra também, se quiser traçar algumas linhas, fica à vontade, dando notícia aí da Suíça, dando notícia da Europa, tá, Sandra? Eu vou passar para vocês para dar um bom dia, uma boa tarde aqui para o pessoal. Sandra, que horas são aí na Suíça, quando você for dar o seu boa tarde, seu até logo para o pessoal, por favor. Tá, gente, aqui são 16h09 agora, tá? A gente já tem 4 horas a mais até hoje, e a partir da madrugada de amanhã, a gente vai ter 5 horas a mais, porque a gente vai entrar no horário de verão, mesmo que ainda esteja começando agora a primavera. Mas os dias já ficam no horário de verão, a partir da madrugada desse domingo. Bem, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de bater papo com vocês, e estar sendo assistida por tanta gente bacana, tanta gente que está engajada e está entendendo a responsabilidade desse momento histórico, e manter a cabeça erguida, pedir que a gente não se entregue, que a gente, como se diz em Pernambuco, a gente é madeira que capim não rói, manter perfurando naquela frase bonita que nasceu nessa loucura em 2018, que ninguém solta a mão de ninguém. E fazer um apelo para que nós, que temos consciência e compreensão do que está acontecendo, não nos entreguemos à falácia de dizer que esse cara é louco, é maluco, é psicopata. Não. Ele é fascista, ele é irresponsável e ele tem que responder como a Dani Costa. Nem acredito num tribunal nacional pelos crimes contra a população brasileira. Então, vamos parar de dizer que ele é louco, que ele é maluco, que ele é psicopata. Ele é fascista e ele tem que responder pelos crimes que ele tem cometido. Aí, paz e bem para vocês, e tudo de bom, que a gente continue na luta, e ninguém solta a mão de ninguém. Beijo para todos vocês. Muito bom, Sandra. Muito bom, Sandra. Eu também concordo com você, e você já tinha falado sobre isso na live, essa estratégia do governo de genocida, de limpeza, né, é a maior prova do fascismo desse pessoal, né? Porque o que foi o fascismo, o nazismo aí na Europa, no século passado, foi exatamente isso. Quero te agradecer demais, Sandra, tenho certeza que a gente pode contar contigo em próximas vezes. É sempre uma honra e um prazer contar contigo aqui. Dani, por favor, dá seu boa tarde para o pessoal. O pessoal adorou aqui, Dani, a tua fala. Eu vou dar uma geral aqui, pessoal, muita gente comentando. Quero agradecer a todos que acompanharam a gente aqui, aqueles que vão nos acompanhar. Adoraram a sua fala quanto tem que levar o Bozo para as cortes internacionais. Está todo mundo concordando aí, Dani. Por favor, dá uma boa tarde aí para o povo. Boa tarde, queridos. Esse daí é a galera que vê a gente, a galera qualificada, né? O que eu sempre falo lá no meu canal, não tem muita gente, mas é gente qualificada. Isso é que é o importante. Então, um beijo para vocês aqui dessa fortaleza que hoje está pegando fogo, né? Está morna,
se for para queimar o vírus, o corona, se der certo, né? Mas um beijo e fiquem com o divino, né? Cuidando de todos nós. Olha, eu quero te agradecer também muito, Dani. Quero pedir demais inscrições no canal Vermelho Pimenta, não paga nada. Se você tiver com pouco tempo, vai lá, é só clicar em inscrever-se, aqui no canal Resistente também, é só isso. Deem likes, compartilhem em suas redes sociais, toque o sininho para serem avisados em todos os canais que você for inscrito, para serem avisados quando tiver uma nova live. Eu peço aqui novamente inscrições a todo o pessoal que faz parte dessa rede, os canais Vermelho Pimenta, Rogério Matuque, Rogério Nitablian, Inteligência Acima da Mídia e Professora Daniela Araújo. Tá bom, pessoal? Eu quero desejar um bom resto de sábado a todos, um bom final de semana. Reitero o convite hoje, canal Resistente, 17 horas, com o presidente do Sindicato dos Artistas, agradecendo mais uma vez a Sumaia pela indicação e a todos que nos acompanharam. Um beijo grande para Fortaleza, para Dani Bezerra, um beijo grande para a Suíça, Sandra, muito obrigado por vocês terem participado, tá bom, pessoal? Um beijo em todas e em todos. Valeu, pessoal. Beijo.